Eu sempre achei que eu ia morrer aos 40 anos. Só que aí eu fiquei grávida aos 36, meu filho nasceu aos 37. Eu pensei, poxa, tem que dar uma adiada nisso, pelo menos até ele completar 18 anos. Paralelamente, continuei, né? Sempre fui bem econômica, continuei guardando dinheiro, porque eu falei que a qualquer momento eu posso morrer, e aí ele não pode representar um peso para ninguém. Então, vou fazer uma poupança para ele, para que se eu morrer a qualquer momento, todo mundo vai querer ficar com ele, porque é o menino que já vai chegar com algum dinheiro. Bom, o tempo passou, imagina que ele já está com 30 anos, vai fazer 31 anos daqui a pouquinho. E aí, quando da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, minha neta nasceu e a gente, como não tinha muito contato, eu comecei a escrever e eu falei assim, não, eu vou escrever um livro para ela, contando a história das mulheres que vieram antes, porque eu venho de uma família de muitas mulheres. Mas aí no meio do caminho, meu sobrinho neto, meu filho começaram a perguntar dos homens da família e eu falei, nossa, realmente, né? Não é certo eu não incluir essa família que veio antes, estivesse ela presente ou não, porque se não fossem os que vieram antes, presentes ou ausentes ao longo da nossa jornada, se não fossem eles, não seríamos nós. E aí eu sei que durante a pandemia eu comecei a escrever esse livro, já tem mais de 150 páginas, mas aí eu escrevo, paro, nem sei se vou concluí-lo um dia. E agora eu tô aqui com 68 anos e me veio assim um sentimento de necessidade. É isso. Eu comecei a sentir vontade de deixar registrada a minha história. E nesses tempos de tecnologia moderna, nada melhor que o YouTube para você ir contando das tuas coisas. Então, esse aqui é só assim, é o piloto do piloto para contar de como surgiu essa ideia de eu contar a história. Ainda não tenho um projeto pronto. Eu já participei de alguns retiros, de algumas dinâmicas, em que as pessoas contavam, em que eu registrei a minha história através dos setênios, né? E aí é uma coisa engraçada, gente, porque só existem 10 setênios, ou seja, depois dos 70 anos, tudo que acontecer é lucro. Então, aí eu tinha que registrar os fatos mais importantes por setênio e tive, assim, descobertas fantásticas. Já aconteceu também uma outra vez que eu estava num retiro de fim de ano e aí era para escrever os projetos que deram certo. E eu era mais velha, né, daquela turma de 20, 30 pessoas, e aí eu falei assim, peraí, eu acho que na época eu estava com 65 anos, eu falei, eu não tenho que falar, não foi um ou outro projeto. E aí eu dividi a minha vida inteira em projetos, sabe? O projeto, eu sempre quis ser jornalista, isso desde os 11 anos de idade. Então, um projeto é esse de ser jornalista, outro projeto, o projeto da maternidade. Eu fiz outro projeto, que é o projeto Eu Saúde, porque durante 10 anos eu fiquei muito doente, né? Enfim, aí eu dividi a minha vida por projetos. E também eu posso dividir por décadas. Ainda não decidimos, né? Porque eu estou conversando sobre isso com meu filho para ver como é que a gente vai fazer esse... Não sei se vai ser um videocast. Como é que a gente vai fazer essa jornada onde a minha ideia é compartilhar as coisas que eu vivi, os marcos da minha vida, como é que foi essa jornada toda, né? Mas aí uma das ideias, assim, né? É legal. Eu geralmente acordo de madrugada, porque muitos de vocês já sabem que eu sou povoada, né? E de madrugada é quando a gente tá mais calminho e aí a ancestralidade tem mais condição de conversar com a gente, de dialogar, de dar sugestões. E eu vou anotando tudo do jeito que dá, às vezes saio da cama, às vezes pego o caderno na cabeceira para anotar as ideias que vêm. E uma das ideias que veio foi exatamente essa que eu estou realizando agora, quando eu conto do projeto de contar a minha história, né? E aí, ó, agora que eu estou olhando as minhas... Assim, vocês veem, meu filho, ele faz pouco tempo que ele teve coragem de... Eu acho que é coragem mesmo, que ele se sentiu à vontade, acho que essa é a palavra. Porque corajoso ele é, a gente sempre teve uma relação assim muito horizontal e sempre respeitamos a ideia do outro, respeitamos no confronto, né? Respeitamos questionando. Tanto eu sou assim, como ele é bem filho da mãe, ele é do mesmo jeito. Mas enfim, teve um momento que ele conseguiu dizer que
que ele entendia essa minha necessidade de ficar falando da morte o tempo todo, e essa sou eu, mas que para ele isso era pesado, né? Aí eu dei até uma puxada no freio, mas é que para mim, a morte é a vida que segue, então para mim não é um problema, é a vida que segue. Então às vezes, a vida que tá chata, né? Então, né? Por que não? Mas eu sei que não é assim, isso também faz parte da minha jornada, né? Mas aí ele, dessa vez, quando eu falei que eu queria fazer isso, ele achou assim bem legal. E aí, num primeiro momento, falou assim, eu que vou te entrevistar. Mas a gente, cada um mora numa cidade, então tem várias coisas. Às vezes as tecnologias não conversam direito e a gente grava uma coisa legal e sai sem som. Enfim, acontece de tudo. E meu coração tá pedindo para eu falar tudo, para eu colocar tudo. Então, é isso, eu acho que esse é um projeto que é mão na luva. Sim, tem uma coisa legal que tem tudo a ver com esse momento. Nesse meu 10º setênio, né, que eu tô cumprindo, eu digo que eu sou 70 a menos, eu voltei a fazer terapia, isso depois de um bom tempo, alguns anos, que eu falei, não quero mais deitar no divã, tô cansada disso. Mas aí surgiu uma psicóloga que desenvolveu uma terapia Kula, que é uma terapia voltada para o cosmograma, então que é um olhar africano, né? É uma terapia que trata a pessoa preta a partir de um olhar africano para as questões que são colocadas no nosso dia a dia. E quando eu cheguei para fazer essa terapia, eu falei que eu queria trabalhar os meus lutos, né? E não é luto de pessoa que morreu. São lutos dos projetos que acabaram, luto dos empregos que eu deixei, lutos de várias coisas, porque eu sempre criei meu filho sozinha. E antes também, quer dizer, eu sempre fui muito agitada, sempre tive muitas responsabilidades, né? Teve uma época que fui arrimo de família, enfim. Nunca me dei o direito de vivenciar os lutos, nem o luto mesmo físico de morte de minha mãe morreu e eu fui chorar a morte dela 1 ano e meio depois, porque tem que resolver, tem que trasladar corpo, tem que fazer as coisas, então, e assim com os meus amores e com os meus trabalhos, perdi o trabalho, tem que correr atrás de outro, então não dá para ficar pensando no que aconteceu. E agora, nessa fase que eu, pelo menos oficialmente eu sou aposentada, eu tenho mais tempo, né, e comecei a sentir tristezas. E dessas tristezas, uma amiga falou, você já reparou que você nunca trabalhou seus lutos? E ao mesmo tempo, uma outra amiga me falou desta psicóloga da terapia Kula, e a gente tá junto aí há alguns meses, está sendo assim muito rico. Mas quando eu cheguei falando que eu queria trabalhar os lutos, ela falou, nossa, é perfeito, porque a sua fase é Luvemba. Isso tudo a partir do olhar africano. O que é a Luvemba? A terapia Kula, eu vou falar de uma maneira assim bem tosca, né? Imagina o sol, né? Então, o dia acontecendo e é o círculo. A vida da gente respeita também este círculo. Então, Luvemba é o final, é a morte, é o período da morte, mas que se você olhar ali no fim do dia, meia-noite e meio-dia se confundem, né? Meio-dia não. Fim do dia e nascer do dia se confundem na meia-noite, né? Então, vida e morte se confundem, por isso que eu falei, morte é a vida que segue. Isso para mim, antes mesmo de ter esse conhecimento africano, já era um sentimento em mim. Então, ela falou, você está numa fase, que é chamada Luvemba, que é uma fase de passar régua nas coisas, nas questões, e também é uma época de transmissão de saberes, transmissão de pensares. Então, falou assim, está fazendo todo sentido este seu movimento. Então, está fazendo todo sentido esse meu movimento, e eu creio que em breve vocês vão poder acompanhar a minha jornada de vida, né? Que começa lá no dia 20 de abril de 1957, que já é uma outra curiosidade, porque eu nasci às 18 horas de um sábado de aleluia. E assim eu justifico, né, a minha espiritualidade, que sempre foi muito presente, e a minha alegria e o meu adorar dançar e o meu adorar cantar. Então é isso, eu nasci num sábado de aleluia e na hora da Ave Maria. Então, acho que isso explica. E a outra curiosidade para quem gosta de astrologia é que oficialmente, se eu nasci no 20 de abril, eu sou do signo de Áries.
Mas como eu nasci às 18 horas do dia 20 de abril, que é o último dia, né, de Áries, o Sol, aí é a loucura da astrologia, o Sol já estava em Touro na hora que eu nasci. Mesmo às 6 horas da manhã do dia 20 de abril, o Sol já estava em Touro. Então, eu fui criada como ariana, mas de acordo com o meu mapa astral, eu sou ariana. E de acordo com o meu mapa astral, a Lua estava em Capricórnio quando eu nasci. E aí, o que acontece? Quem diga, eu descobri tudo isso quando eu fui fazer uma reportagem sobre astrologia e eu acabei sendo o modelo para todas as formas de você usar o mapa astral. E aí disseram o quê? Que se convencionou, e não é, eu acho que é isso mesmo, se convencionou que o signo solar é o signo que estabelece quem você é. Mas diz que o signo solar é o signo masculino, que para a mulher vale aonde a lua estava na hora do nascimento. E aí, no caso, eu sou Capricórnio. Bom, isso é curiosidade, tá? É curiosidade de uma época, quando eu fiz essa reportagem há trilhões de anos atrás. Mas diz muito de quem eu sou. Na época também, eu fiz um mapa astral por computador, que seria hoje por inteligência artificial. Como eu nasci bem nesse momento de transição entre os signos, é muito engraçado, porque o texto que veio dizia assim, alegre, triste, pacífica e guerreira, sabe? Era pura contradição. Tudo que veio ali era pura contradição. Porque eu tô exatamente nessa transição. Então, eu sou esta pessoa intensa, muito intensa, com muita sede de saber das coisas, saber. E que assim, tô nesse lugar de eterno aprendiz, né? Porque de acordo com esse mapa aí do computador, eu só sei que nada sei, eu só sou o que nada sou, não sei, porque é isso, né? Eu sou pura contradição de acordo com esse mapa, mas eu sei que talvez isso faça todo sentido com relação a mim, porque para as minhas amigas, para as pessoas que conversam comigo mais assim a miúde, eu sempre digo, olha, este é o meu olhar hoje, tá? Amanhã eu não sei, porque eu posso repensar e posso ver a vida de uma maneira diferente, né? No domingo eu ouvi uma afirmação que eu acho assim muito interessante, que a pessoa falou assim, minha Bíblia é a natureza. Falei, nossa, isso é legal, apesar de ter usado a Bíblia, porque eu não sou cristã, embora sim, sou assim fã número 1 de Jesus, acho o cara assim fenomenal, mas ele também não é cristão, então acho que tudo bem. Porque assim, eu aprendi hoje, isso é muito recente, né? Que o meu terreiro é aqui do ladinho da minha casa, né? Se eu tô feliz, eu vou ao mar. Se eu tô triste, eu vou ao mar. Se eu tô cansada, eu vou ao mar. E tudo eu faço no mar, que é quando eu entro no mar, eu pertenço. Então, eu me sinto pertencendo à natureza, grão de areia, folhinho de árvore, gota d'água, molécula do vento. E essa sou eu. Esse é só o começo. Beijo.